Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Vale a pena perder o amigo para não perder uma piada? E se ao invés de um amigo perder o emprego? O episódio envolvendo o humorista Rafinha Bastos, do programa CQC, levantou a polêmica. O humor tem limite? Ou será que a graça é o limite do humorista? Para debater este assunto, estão conosco hoje o cartunista Ziraldo e os jornalistas Guilherme Fiuza e Gilberto Maringoni. Você pode participar fazendo sua pergunta pelo telefone no número que aparece aí na tela, ou pelo computador, através do Twitter e de nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia desta semana. A imprensa é livre no Brasil, certo ou errado? Nossa Carta Magna diz que sim, somos livres para expressar nossas ideias. Mas na Assembleia Geral da CIP, em Lima, fomos surpreendidos com a informação de que só neste ano houve 23 violações desta liberdade, sendo que 6 delas foram sentenças judiciais impondo censura prévia a órgãos de informação. Significa que quase 30% das transgressões contra o direito de informar foram cometidas por magistrados. No sábado, 15 de outubro, não caíram tiranos nem foram derrubadas suas estátuas, mas os indignados do mundo inteiro reuniram-se em 950 cidades de 80 países para protestar contra os privilégios, injustiças e uma ordem econômica que está liquidando as esperanças de toda uma geração. Roma foi a única cidade onde houve vandalismo e repressão, homenagem ao premier Berlusconi. Não se pretende abolir o capitalismo, isso seria impossível, mas acabar com a sua selvageria. No Brasil, a luta é contra a corrupção, privilégio movido à fraude. Roda Viva, da TV Cultura, o mais conhecido e prestigioso programa de entrevistas da TV brasileira, está comemorando seus 25 anos de vida com um glorioso retorno às origens. Voltou a ser produzido e apresentado segundo os padrões do jornalismo de qualidade. O novo editor e apresentador, Mário Sérgio Conte, ex-Veja, ex-JB e ex-Piauí, estreou em grande estilo com a primeira entrevista televisiva e ao vivo do famoso Cabo Ancel. A charge de Chico Caruso na capa do Globo de hoje é séria candidata ao título de charge do ano. Fez uma ponte entre o ministro dos Esportes e o cantor das multidões, Orlando Silva. Lábios que eu beijei, mãos que eu afaguei, numa noite de luar assim. Na coluna de Maurício Menezes, uma linha cruzada entre um jornalista e seu entrevistado. De olho na gafe. Aloysio Balbi é um dos mais conhecidos repórteres da cidade de Campos. Você conhece, Dedinho, a cidade de Campos? É uma cidade belíssima, fica aqui no norte fluminense, a 400 quilômetros da capital. Bom, muito bem, o presidente da companhia telefônica ia dar uma entrevista na cidade para anunciar a instalação de milhares de telefones lá. E o Aloysio Balbi foi para a entrevista, mas antes ele tinha uma outra pauta. E ele atrasou muito nessa primeira reportagem. Quando ele chegou no local da entrevista com o presidente da companhia telefônica, o presidente já tinha voltado para o Rio, já tinha acabado a entrevista. O que o Aloysio fez? Conseguiu falar com o presidente pelo telefone, né? E falou com ele: presidente, olha, eu perdi a entrevista. Será que o senhor não me dava, assim, em linhas gerais, o que o senhor falou? Olha, o presidente da companhia telefone não quis falar. Meu filho, você me desculpe, é chato da entrevista por telefone, eu não conheço você, me desculpe, eu não sei com o que eu estou falando, eu não gosto de dar entrevista por telefone e tal. E o Aloysio ficou danado com isso, viu? No dia seguinte, o jornal dele botou uma manchete lá: presidente da companhia telefônica não confia em telefone. De olho no passado, a historiadora Isabel Lustosa nos conta a história de um importante jornal brasileiro, mas que tinha um apelido curioso,
o Diário da Manteiga. A história do Diário do Rio de Janeiro, periódico que existiu nesta cidade entre junho de 1821 e outubro de 1878, permite-nos acompanhar as transformações pelas quais passaram nossa imprensa e o Brasil desde a independência até a metade do segundo reinado. Jornal barato foi apelidado como Diário da Manteiga, porque pelo seu preço, R$20, também se comprava uma porção do produto. O repertório de notícias e anúncios servia como uma forma de noticiário local. Era ali que se divulgavam assassinatos, roubos, calotes e reclamações. Durante o primeiro reinado, a opção conservadora se acentuaria e, na regência, suas oficinas imprimiriam todos os jornais restauradores, aqueles que pediam o retorno de Dom Pedro I ao trono. Foi por isso que, em dezembro de 1833, foram depredadas aos gritos de viva a liberdade de imprensa. O Diário seria palco da primeira polêmica literária da nossa imprensa, publicando em 1846 as cartas sobre a Confederação dos Tamoios. Dela participaram, de um lado, José de Alencar, atacando o poema de Gonçalves de Magalhães, e do outro, Araújo Porto Alegre e o próprio imperador Dom Pedro II, sob pseudônimo. Foi ainda nas suas páginas que Alencar publicou, sob a forma de folhetim, o Guarani. Em 1859, o Diário do Rio de Janeiro saiu de circulação para reaparecer no ano seguinte, transformado em folha liberal, sob a direção de Quintino Bocaiúva e Saldanha Marinho. Foi Quintino quem convidou Machado de Assis, então com 20 anos, para escrever o noticiário e cobrir as sessões do Senado. Ali, entre 1860 e 1867, Machado publicou a maior parte de seus escritos. Com as melhores cores de sua pena, o jovem jornalista comentou a gravíssima crise econômica que se abateu sobre o Rio de Janeiro em 1864. Crise, crise, crise. Tal foi o grito angustioso que se ouviu durante a semana passada. A fisionomia da população exprimiu sucessivamente o espanto, o terror, o desespero. 20 boatos por dia, 20 desmentidos por noite. A charge de Chico Caruso no Globo de hoje é duplamente antológica, pela sua qualidade, mas também como exemplo da sátira hilariante, arrasadora, que, no entanto, não pode ser tomada como agressão pessoal. O cartunista simplesmente jogou com os homônimos e deixou que a sensibilidade e a inteligência dos leitores fizessem o resto. Nossa mídia tem algo de vestal. Detesta ser envolvida em discussões, mas o caso do humorista Rafinha Bastos, do CQC, bem que merecia ser debatido abertamente, inclusive para lhe oferecer a oportunidade de pedir desculpas públicas à cantora Vanessa Camargo, alvo do seu cáustico comentário. Discutir o humor faz bem ao fígado e faz um bem ainda maior ao distinto público, que assim se exercita na arte da reflexão e do debate. O Brasil ressente-se da falta de humor. Isso talvez explique a longevidade de certos problemas e de certos personagens. A sátira é mais eficaz do que o panfleto. A agressão é incômoda, penosa, por isso quase sempre esquecida. A piada dá prazer. Ela pede para ser repetida, pede para ser multiplicada. Adolf Hitler ficou furioso quando viu o grande ditador de Charlie Chaplin, Carlitos. O poderoso Führer não temia ser combatido, mas apavorava-se em ser ridicularizado. O que está faltando em nossa atribulada modernidade é compreender a essência do humor, tanto do bom humor como do mau humor, já que, no fundo, eles são contíguos. Este é um segredo a qual só os grandes humoristas têm acesso. Ao fazer uma brincadeira de mau gosto no programa CQC da Band, o humorista Rafinha Bastos levantou polêmica e questionamentos sobre os limites do humor. Na bancada do humorístico, ele ofendeu a cantora Vanessa Camargo ao responder um comentário sobre a beleza da artista.
Mas agora, gente, que bonitinha que tá a Vanessa Camargo, grávida. Delícia. Não é Comeria isso? ela e o bebê. Mas... Tô nem aí. Tô nem aí. Aquilo, para mim, foi uma agressão gratuita. Para mim, aquilo não foi piada, não teve graça, não tem graça, não é humor. Aquilo, para mim, não é humor. É só você fazer uma comparação. Você pega uma piada e coloca na boca de um ator qualquer. Ele não vai contar bem, mas é uma piada. Você sabe que é uma piada. Aí você pega uma agressão daquela e bota na boca de um ator qualquer, que não seja um humorista. Vão sair dando tiro nele de tudo que é jeito, porque é uma agressão. Aquilo completamente desnecessário, não fez ninguém rir, magoou as pessoas. Quem estava assistindo se sentiu ofendido com aquilo, e esse, para mim, aí esbarrou naquele meu limite. Né? Aquilo, para mim, não teve graça e não é humor. A emissora afastou o jornalista da atração por tempo indeterminado. Logo surgiu a informação de que o comediante teria pedido demissão. Mas nada foi confirmado, já que a TV não chegou a publicar nenhuma nota oficial sobre o caso. Sempre irreverente, Rafinha Bastos, ao ser substituído no CQC, ironizou o fato ao postar fotos com mulheres seminuas e a seguinte frase: "Que noite triste para mim." Eu acho que o humor não deve ter limite nenhum. Assim, eu acho que qualquer criação, quer dizer, qualquer manifestação, seja ela qual for, né? Pode ser por humor, teatro, cinema, pintura, quer dizer, acho que assim, a manifestação artística não deve ter limite algum. Ele é um reflexo da sociedade, seja lá qual for, para o bem e para o mal. Evidentemente, existem regras para isso, regras sociais, existem leis. Se você agride alguém com uma piada, né, você terá que arcar com a responsabilidade disso. Você pode, né, ter que responder um processo e, né, isso é responsabilidade de quem fez. Entendeu? Este é o limite que existe para qualquer cidadão. Agora, estabelecer algum direcionismo, né, ali, esse assunto aqui, o humor não deve tocar, acho que não. Assim, é função do humor não sacralizar nada, desrespeitar com absolutamente todas as regras. O caso está longe de ser um fato isolado. O humorista já disparou frases agressivas contra várias pessoas e foi denunciado pelo Ministério Público por ter dito em um show que as mulheres feias deveriam agradecer por serem estupradas. O limite é a ética que na verdade, qualquer profissão acaba tendo que ter, né? O meu limite, quando eu fazia charge política, na verdade eu fiz durante 30 anos charge política no Jornal do Brasil, eu conduzia o meu caminho do humor pensando em quem está me vendo, em quem está me lendo. Essas pessoas que fazem parte do público, que compra o jornal e vai me ver na minha página, essas pessoas elas não podem se sentir agredidas, porque quando elas se sentem agredidas, quando eu extrapolo o meu humor e agrido o meu leitor, esse é o meu limite. Essa é a minha conduta. O apresentador Marcelo Taz não quis aumentar a polêmica e afirmou que o limite do humor é a graça. O limite do humor é a graça, né? É ser engraçado. O politicamente correto é uma peste que veio para infernizar a vida dos seres humanos. Eu sou totalmente contra, assim. Eu acho um nojo você ter que falar afro-brasileiro, ou não pode fazer piada sobre judeu. O humor é algo que tem que ser engraçado, entendeu? Se você faz uma coisa que agride alguém e não é engraçado, isso para mim é onde você chegou no limite. Agora, isso também não é nada grave para ficar sendo debatido como se fosse assim, parece mesa redonda de futebol discutindo se estava impedido ou não. Alguns comediantes consideraram que há má vontade em relação ao humor. Para eles não deve existir limite para a criação, mas é preciso ter consciência do impacto dos próprios atos. A história do Rafinha Bastos, eu penso um pouco nisso, assim. Ele é muito novo, ele tem 34 anos, né? Assim, tá insensado, tá bombado, né? New York Times citou ele, né? O cara tá com o rei na barriga, tá achando que pode tudo, né? Vai ter um custo, vai ter uma hora que alguém vai achar que aquilo não tem graça, né? E vai meter um processo, como já estão, né? A Vanessa Camargo já anunciou, vai, né? Tá abrindo um processo de R$100 mil, entendeu? E ele corre um bom risco de perder mesmo, e ter que indenizar, e vai sofrer, vai pagar do bolso. O caso dele não foi censura, foi repercussão, foi consequência de um ato que ele praticou, né? Aquilo não é censura.
A censura é assim, opa, não faça isso porque aqui não pode. Isso é censura. E você tem que aprender a lidar com isso. Vamos à apresentação dos nossos convidados desta noite. Aqui no Rio, comigo, um dos maiores nomes do humor no Brasil, o cartunista Ziraldo Alves Pinto. Cartazista, escritor, teatrólogo, tudo que vocês possam imaginar, de altíssima qualidade. Ele é amigo seu. Amigo meu. Contemporâneo. E está também o jornalista, muito mais jovem, o jornalista Guilherme Fiuza. No estúdio da TV Brasil, em São Paulo, o também jornalista, professor, chargista, quadrinista Gilberto Maringoni. Nós vamos começar com o Guilherme Fiuza. Eu queria que você, que está acompanhando bem esse caso, situasse bem esse problema, não é? Que é um problema de, não chega a ser de limites, mas de entender o que é humor. Né? Diniz, eu estava vendo, grande prazer estar do lado do Ziraldo aqui, ter cuidado com o que eu vou falar sobre humor, porque vou estar pior que o Rafinha Bastos. Mas eu estava vendo o Cláudio Paiva falar, o Wiki, né? Grandes colegas meus e tal, e excelente debate, mas eu acho que tem um ponto que talvez seja mais sensível, que é a relação da emissora com o humorista. Porque a questão do público e a possibilidade de censura ou não por parte, né, das autoridades, etc., eu acho que isso está meio já passado no Brasil, né? Algumas vozes ainda tentam, acham que tem que regular o tipo de... houve o episódio da Gisele Bündchen, da propaganda da Gisele Bündchen, não sei o que o Chico Caruso, aliás, chegou em cima com uma charge em que ele colava o rosto da ministra com o corpo seminu da Gisele Bündchen, dizendo o jeito errado, meu bem, proibir a Gisele. Né? Então, um negócio muito mais duro do que a própria propaganda e acho que as autoridades percebem que quanto mais você tentar censurar, mais você vai ser alvo da crítica, do humor, já era, isso aí já passou. Agora, a relação da emissora com o humorista é que eu tenho curiosidade nesse caso que não ficou muito claro. A impressão que se tem é que a Band, ou a Quatro Cabeças, que é a produtora e tal, não bancaram o Rafinha Bastos. Aí vou emitir a minha opinião, que eu acho um erro, pelo seguinte, a piada foi infeliz. O cara, esses caras, eles são humoristas punks, agressivos, o negócio deles... Programa ao vivo. Ao vivo, o negócio deles é forçar limite mesmo o tempo todo. Eles cresceram em audiência, conseguiram formar um público grande, né, com uma trajetória. Você pegar um episódio desse mesmo cara que criou essa marca, ajudou a criar essa marca, e rifá-lo porque você se assustou, provavelmente deve ter tido uma reação grande de público, de audiência e tal, você se assustou com aquilo, não, meu público não quer mais esse cara. Eu vou discordar, porque eu acho que aí a emissora precisa bancar, mesmo no erro, chama para conversar, né, eventualmente, né, se o sujeito disser, não concordo, acho que eu falei certo e vou continuar falando esse tipo de barbaridade, tudo bem. Mas é evidente que ele se excedeu, um pouco como o Cláudio Paiva falou, o Rafinha está fazendo muito sucesso e ninguém é imune ao sucesso, perde um pouquinho, exacerba. Então, acho que o ponto sensível é esse, a relação da emissora com o humorista. Acho que o Rafinha deveria ter sido bancado pela emissora. E Gilberto Maringoni, como é que você vê essa questão? Você, na qualidade de professor, de estudioso, de autor e também de chargista e quadrinista, né? Tudo bem, Diniz? Boa noite. Eu acho que essa história de que o humor não tem limite precisa ser um pouco mediada, né? O humor não tem limite, a graça, tal, em tese. Você tem um limite de quem te paga, da emissora. Você não vai fazer piada contra o seu patrão, quem te paga o salário. Você não vai fazer piada contra o patrocinador. E, em segundo lugar, você não vai fazer piada contra o seu público. Eu acho que o Rafinha conseguiu nisso, independente da piada ou não, ser extremamente agressivo com o público, mas especialmente ele trombou com alguma coisa que ele não viu. Ele já tinha feito piadas, essa que foi falada aí no início do programa, a piada do estuprador, da mulher feia e tal, que é uma piada de péssimo gosto, tanto quanto da Vanessa Camargo, e não aconteceu nada. Nessa aconteceu porque o Rafinha agrediu a Vanessa Camargo, agrediu ao público, mas especialmente o marido da Vanessa Camargo ficou extremamente ofendido. Quem é o marido da Vanessa Camargo?
é um grande empresário, Marcos Buais, herdeiro de um grande grupo empresarial do Espírito Santo, tem casas, mora em São Paulo, tem casas noturnas, e, segundo a Gazeta de Vitória, teria ameaçado a emissora de retirar publicidade, anúncios do programa. Então, foi muito mais um jogo do limite econômico, do limite concreto, do que do limite teórico, ou filosófico, ou subjetivo do humor. Eu acho que ele bateu com uma coisa muito concreta. E esse é o limite do humor, isso a vida real é assim. Eu acho que não tem muito segredo o que aconteceu com ele, mas é preciso ver além um pouco dessa discussão de que o humor não tem limite. Tem sim. O que o Ike falou aí é muito certo. Se eu perco a cumplicidade com o meu público, eu deixo de fazer graça. O público passa a não rir mais do que eu faço. Se eu perco a cumplicidade do meu patrocinador, acabou também. E eu acho que o Rafinha incorreu nesses dois erros de qualquer comunicador, aí não é do humorista. Ziraldo Alves Pinto, você tem aí discordâncias, digamos, iniciais. O que você achou da charge do Globo de hoje? Ah, sim. Eu preciso ter muito cuidado, porque a gente tem que ter muito cuidado quando se é decano. Né? Aquele negócio, quando você é o mais velho de todos, você não pode pontificar muito. Não é verdade? Você estava falando aí essa coisa achar a charge do Chico genial de hoje. Olha, o Chico é genial. O Chico é um dos maiores chargistas. É o maior chargista que a história do jornalismo brasileiro já teve, até hoje. Agora, o editor de charge do Globo não é um bom editor de charge. Porque o que eu estava falando com você de brincadeira é que a primeira pesquisa que eu fiz para poder escrever sobre humor, há muito pouca literatura sobre humor no mundo. Tem um livro do Bergson. Sim, sobre o riso. Sobre o riso, que fala do humor. Tem um francês chamado Descarpit, que escreveu um livro, um opúsculo chamado Que é l'humour, que é muito bom, o mais profundo, é um ensaiozinho assim. E tem o Verbetes Capela Britânica, que é fantástico. Então é o seguinte, se você pegar tudo que eles falam de humor ali, e a famosa frase do Ben Jonson, que é uma forma superior do espírito humano, quer dizer, se você considerar que o humor, a criação do humor, ver o mundo com humor, exige uma superioridade do humorista. Existe uma condição de você... É aquele negócio do Haroldo Bloom. Né? O humor é a invenção do humano. Entendeu? Que ele fez para o Shakespeare. Né? Quer dizer, é aquela coisa de você ver antes do outro, por cima do outro, como diz o Milô. Quando os astronautas chegaram na Lua, os humoristas tinham chegado muito antes. Entende? Quer dizer, é aquele negócio. Está na Gabi. Então, agora estou pontificando, sou mais velho. Não, mais velho sou eu, mas então, você fala. Então, quer dizer o seguinte, então, essa charge do Chico de hoje, eu discordo do seu preâmbulo aí, porque a melhor charge do Chico essa semana foi essa da Gisele Bündchen. E ela só desse tamanhozinho. Então, isso aí é o seguinte, primeiro, você não pode já botar no pelourinho um sujeito que você não sabe se ele pode ser esculhambado. Até agora, o Orlando Silva não apareceu em charge nenhuma. O primeiro momento em que uma criatura sem crédito nenhum, que é esse sargento lá, cheio de processo, vai e diz, esse cara é corrupto. A imprensa não investiga, não vai provar e diz, esse rapaz é corrupto. O Chico já vai malhar o cara, aí o editor pega e bota desse tamanho, uma charge que não tem graça nenhuma. Qual é a piada? A caricatura do... Não, é a ligação com o homônimo, né? Só, mas isso já podia ter feito antes. Qual é a graça, Pires? Isso é trocadilho de segunda categoria. A cara dele é ótima. A caricatura que é brilhante. Agora, o que tem a ver lábios que eu beijei com a... Não é nem trocadilho, nem de ideia tem, só tem o tamanho da charge. Você vê aquela charge no meio da... Por que daquele tamanho? Entendeu? E depois, se esse rapaz provar que ele não tem culpa nenhuma, já está desmoralizado. Então, a gente tem que ter um certo cuidado. Não é negócio de limite.
Porque a minha tese é a seguinte: você tem o direito de mandar todo mundo a puta que pariu. Todo mundo você tem o direito. Tem o direito de xingar a mãe de qualquer um. Esse menino tem o direito de ser grosseiro dessa maneira, de agredir uma moça grávida. Tem uma criança na barriga, como é que é como a mãe e o garoto? Quer dizer, esse menino é doente, você me desculpa. Isso não é humor, isso é uma cabeça doente. Porque você tem que ter um mínimo de controle do que você vai dizer. Às vezes você pega... Que negócio é esse? Você fala que... Tá vendo? A menina é bonitinha, mas ela tem pai, ela tem marido. Ela está esperando uma criança. Quer dizer, aí não é limite, é questão de não ser desrespeitoso e grosseiro. Eu não acho nenhuma graça nesse tipo de humor, mas ele tem o direito. Agora ele tem que pagar. Eu estou achando 100 mil reais pouco, eu cobraria 1 milhão. E se eu fosse pai, o marido dele, eu dava um tiro na cara dele, mas não tem nem dúvida. Ninguém vai falar com a minha filha que vai comer a minha filha e o seu neto. E o meu neto dentro da barriguinha dela. Isso é um desrespeito sem limite. Eu não estou ameaçando ele de morte, não, porque ele pode dar um tiro e dizer que foi eu. Quer dizer, eu também sou intempestivo. Entendeu? Mas eu tenho um limite. Não pode, não pode. Agora, eu quero deixar bem claro o seguinte. Meu negócio é a primeira emenda da Constituição. Da Constituição. Quer dizer, não se legisla sobre liberdade de expressão. Não se discute liberdade de expressão. Todo mundo tem direito de falar o que quiser. Arroste. Entendeu? Vamos fazer uma pausa e voltamos daqui a pouco.